Yuri Pita, que análise a gente pode fazer dessas duas pesquisas, tanto a IPEC quanto a Atlas? Márcio, acho que eu vou pegar um pouquinho do que o Andrei Roman, da Atlas Intel, que costuma também ser nosso convidado, já falou mais cedo aqui no 360, sobre o quanto a campanha andou desde o fim do primeiro turno, início do segundo turno, com uma agenda positiva para o candidato à reeleição, para o presidente Jair Bolsonaro, principalmente na construção das alianças, da simbologia que aquelas alianças tinham, mais até do que o efeito prático, porque a gente já falou bastante disso, do quanto quase todos os governadores que apoiaram Jair Bolsonaro naquela primeira semana já eram esperados que fizessem aquele momento. O que foi diferente foi o fato de Rodrigo Garcia ter dado aquele apoio incondicional, mas fora do segundo turno aqui em São Paulo, e Romeu Zema, em Minas Gerais, reeleito com uma boa votação, tendo a missão de virar o estado tão simbólico que é Minas Gerais. E, aparentemente, isso não está fluindo, não está acontecendo como se esperava. E aí, de novo, os últimos fatos desses últimos dias, agora da terceira para esta quarta e derradeira semana de segundo turno, acabaram causando uma reversão de expectativa por colocar o presidente Jair Bolsonaro em dificuldades. Veja que a gente olhando essas 3, 4 semanas, a gente fala muito mais de ações positivas e negativas que ocorreram com Bolsonaro do que com Lula propriamente dito. Houve talvez aquela carta aos evangélicos na semana passada, mas de forma tardia. Houve sim um movimento importante que foi aquele encontro de uma semana atrás com representantes da elite paulistana, capitaneados por Simone Tebet, Marina Silva e Armínio Fraga, franqueando apoio ao candidato do PT e mobilizando forças que nunca estiveram com o PT a dar apoio a este candidato no segundo turno. Esta semana, ontem ocorreu outro evento importante na mesma linha, mais focado em Fernando Haddad, mas também com a presença de Geraldo Alckmin e também se falando da importância do discurso dessas pessoas de que é uma eleição entre a civilização e a barbárie, entre a democracia como conhecemos no Pacto da Constituição de 1988 e uma outra democracia ou outro regime que pode vir a depender do resultado dessas eleições. E, no fundo, e isso principalmente nos dados da Atlas, que o Andrei também destacou, se consolidando na percepção, ou no que foi captado pela Atlas, de que há uma maioria de eleitorado que diz ter votado em Simone Tebet, que está se convencendo mais em relação a Lula do que em relação a Bolsonaro. Diego, quão emocionante será essa reta final até ao segundo turno? O quanto Jair Bolsonaro ainda pode se aproximar de Lula, como a gente vinha vendo na pesquisa anterior, mas agora aparentemente houve uma estabilidade. Pelo menos nesse momento é o que mostra o filme da pesquisa. Eu acho que é interessante, até pelos erros, e eu qualifico como erros, das pesquisas no primeiro turno, e não só agora, né? Embora sejam instrumentos muito úteis de avaliação, olhar mais para as urnas e para o histórico das urnas, né? Então, nós temos, desde que há o Instituto da Reeleição, sempre um presidente sendo reeleito. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem agora, e também a situação em que quem ganha no primeiro turno não perde no segundo, né? A gente está falando de um volume de votos muito expressivo, milhões de votos. E a diferença do Lula para o Bolsonaro, de 6 milhões de votos, ela é muito expressiva. O Bolsonaro perdeu votos em relação a 2018, muito importantes, especialmente no Sudeste. Minas, São Paulo, Rio, são estados-chave para que ele pudesse reverter. Como mostrou a pesquisa Atlas, aí a pesquisa, claro que tem seu valor, né? Há uma previsível transferência, ou possível transferência de votos da Simone Tebet para o Lula. Ciro, o outro candidato derrotado, também, possivelmente, os eleitores do Ciro vão com o Lula. Então, assim, por mais que a gente se atenha e fique bastante, cause impacto, né, ao Roberto Jefferson e outros fatos políticos que movimentam a campanha, virar votos numa eleição presidencial, no segundo turno, é muito difícil, a ponto de alterar o resultado final, qual seja
uma vitória do Lula. Então, pegando as pesquisas e usando as pesquisas como um instrumento secundário de análise, eu acho interessante notar que permanece uma diferença, né, expressiva entre os dois candidatos. E eu não vejo, nesse momento, elementos suficientes, uma onda, algum fato muito grave ou imponderável, para mudar o desfecho da campanha nos últimos dias. Ou seja, milhões de votos, sobretudo no Sudeste, indo para Bolsonaro em vez de ir para o Lula, de eleitores que eram da Simone, do Ciro, mesmo considerando a famosa taxa de abstenção, que tende a ser mais alta no segundo turno, e prejudicar o Lula, porque os eleitores do Lula, de modo geral, os mais expressivos, né, maior número, são mais pobres e tendem a ter uma abstenção mais alta. Então, assim, olhando as urnas, sem olhar as pesquisas, é muito difícil enxergar um caminho de vitória para o Bolsonaro. Esse é o resumo. Queria completar o Diego, porque nos resultados do primeiro turno a gente falou muito, né, Caio, da necessidade de apuração também. Então, sem desprezar as pesquisas, o que a gente nota, apurando com os políticos que estão operando nas duas campanhas, é o seguinte: teve um movimento muito forte do Jair Bolsonaro em Minas Gerais, ele chegou a encostar, ele estava também crescendo muito em São Paulo, bastante. O Rio de Janeiro ali um pouco mais complicado, mas também uma dianteira dele um pouco mais complicado para Lula. E o que a gente notou nos últimos 2 dias, e aí eu acho que ainda não tem um efeito Roberto Jefferson, mas o Lula, com essa movimentação toda que ele fez em Minas e com a atuação forte dos senadores que estão trabalhando para ele lá, recuperando um pouco desse terreno, o que eu ouvi foi que a diferença entre Lula e Bolsonaro chegou a ser só de 2 pontos em Minas Gerais, agora já voltou para 4. E que aqui em São Paulo, surpreendentemente, o Lula voltou a subir, impulsionando, inclusive, Fernando Haddad. Então, assim, você pegando a temperatura dentro das campanhas, está bem emocionante, bem acirrado.